Seja muito bem-vindo à nossa aula sobre cabeamento e conectores. Ela tem o oferecimento da Rede Digital, a maior distribuidora de equipamentos de Intelbras no estado da Paraíba. Bom, essa aula será uma aula muito prática, onde iremos aprender a fazer um cabo para câmeras analógicas utilizando o cabo coaxial e conectores BNC. E também iremos fazer um cabo de rede, tá? Onde você irá utilizar ele em câmeras IP. Então, essa praticidade que iremos aprender aqui vai servir ao longo de todo esse módulo da parte de CFTV, tá? Então, vamos iniciar com o cabo coaxial, né? Utilizando os conectores BNC e P4 para que você possa entender como fazer essa aplicação na câmera, tá? A primeira observação que eu quero te dar é exatamente como você irá fazer essa divisão aqui no cabo, tá? Por quê? O cabo coaxial, o cabo que leva exatamente a alimentação e a imagem das câmeras analógicas, né? Esse cabo tem algumas peculiaridades que você precisa entender, tá? Quando eu faço essa divisão aqui, eu estou dividindo a parte da alimentação, que é esse, digamos assim, esse anexo que vem aqui do lado do cabo coaxial, e esse aqui é o que vai levar o sinal, tá? Então, eu vou desencapar aqui para que você possa entender melhor como é esse cabo, tá? Ó, aqui no meu lado esquerdo eu tenho aqui ó, o fio nas cores preto e vermelho, aonde iremos utilizar o positivo e negativo da alimentação da câmera, tá? No meu lado direito, eu tenho aqui ó, o que a gente chama de malha, tá? Ou seja, é exatamente a blindagem do cabo para que possa levar a melhor imagem, tá? Ele tem a parte da blindagem, mas também a parte do aterramento para levar a melhor qualidade dessa imagem. Se eu desencapar mais uma camada aqui, ó, eu vou ter a parte da imagem, certo? A imagem da câmera vai trafegar aqui exatamente por esse pino central aqui, certo? Então, se formos dividir isso daqui, temos a malha ou o aterramento dessa imagem. Também temos aqui o pino central que vai levar exatamente a parte do sinal de vídeo. E aqui eu tenho o negativo e o positivo que fará a alimentação da câmera, tá? Iremos começar por onde? Iremos exatamente começar pelo conector BNC, tá? Que é esse camaradazinho aqui. Vai ser um dos equipamentos que você irá utilizar muito no seu dia a dia, que é o conector BNC. O BNC, ele é um padrão universal, tá? Então, tanto na câmera você irá fazer essa conexão do conector BNC, como também no DVR. Então, o que é muito importante é você saber que você deve fazer muito bem a conexão desse conector com o cabo. Iremos iniciar aqui com o conector BNC, mas antes eu quero explicar como é esse camarada aqui, tá? Então, no meio aqui temos o pino central, aonde leva o sinal da câmera, certo? Ou o sinal de vídeo, né? E todo esse redor aqui faz a parte do comum ou o aterramento para que possa levar a melhor definição de imagem, tá? Aqui, vindo para essa parte de trás, eu tenho esse parafuso que fica exatamente com o pino central, ou seja, a parte do fio aqui vai ser injetada exatamente nesse orifício aqui do conector, certo? Então iremos introduzir ele aqui e com o parafuso iremos apertar para que ele crave exatamente essa conexão. Esse modelo de conector aqui não utiliza a solda nesse ambiente aqui, tá? Simplesmente o fato do parafuso faz essa fusão, digamos assim, com esse cabeamento, tá? Aqui nessa parte de trás, se você observar, tem esse buraco aqui no conector que é exatamente para que o cabo do aterramento passe por ele, tá? E aí sim a gente vai precisar fazer a solda para que a gente possa exatamente amarrar ou deixar super conectado esse cabeamento a esse conector. E essa parte aqui da presilha, tá? E essa parte aqui é onde a gente irá fazer a crimpagem para que o cabo não solte com tanta facilidade. E essa parte aqui, que é onde a gente fecha o conector, né? Ele vem com uma borrachinha aqui interna para que possa exatamente fazer a divisão, né, da parte do pino central aqui, onde leva a imagem, para essa parte do comum. Essa peça que parece ser tão simples, mas que tem uma grande diferença para fazer exatamente esse isolamento e não correr o risco do pino central entrar em contato com a malha ou com o aterramento, tá? Então é muito importante você saber disso daí. Bom, primeira dica que eu vou te dar aqui é
Antes de desencapar o fio, tá? Eu já desencapei para explicar melhor para vocês, mas antes de desencapar, é interessante você passar, ó, claro, você tem que fazer essa divisão, certo? Mas antes de você desencapar, você passar logo o conector aqui por dentro, tá? Por quê, Alexandre? Deixa eu te falar aqui, olha. Vou pegar esse outro conector aqui para te mostrar na prática. Quando você desencapa logo, você vai ter mais dificuldade para que o fio passe por aqui. Então, dependendo da quantidade de fio, dependendo do modelo do conector, esse conector aqui, a mola já vem conectado à parte da tampa, que é bem bacana, mas tem conector que essa parte vem fora e você terá bastante dificuldade para passar o fio por aqui por dentro. Então eu já recomendo que antes de desencapar você já passe a tampa aqui logo, tá? E a outra dica é que você deve ter isso como princípio, porque se você não passar a tampa, você fizer toda a parte de conexão e soldar e esquecer de passar ela aqui, você não terá mais essa oportunidade de fazer isso, a não ser que você corte o que você já fez, né, o conector, e refaça novamente. Então, toma como hábito você passar logo a tampa do conector aqui e depois você fazer todo um restante, tá? Então, dando continuidade aqui, eu vou desencapar o fio com o alicate de corte mesmo. E olha a dica aqui, olha, que eu já te deixo, é exatamente como você fazer esse desencapamento. Sempre essa parte do alicate para fora e aqui você apoia com a sua mão aqui, ó. E o polegar é quem vai fazer exatamente, ó, a força para desencapar o fio. Então, não tem erro, tá? Então, deixa eu separar aqui a parte da malha, ou seja, do aterramento, certo? E agora, essa parte aqui do pino central, eu irei fazer o quê? Irei fazer, olha, aquela mesma dica lá do sistema de alarme, tá? Mas é muito importante você ter certeza aqui dessa distância para que você possa ter o melhor resultado. Ou seja, eu cortei ainda longo demais, mas eu vou encurtar e vocês vão entender por que dessa distância é bem importante aqui. Olha, preste bem atenção. O ideal é que o pino central venha estar totalmente dentro dessa parte que vai fazer a conexão. Deixa eu fazer aqui novamente. Mas o mais importante é você ter exatamente esse posicionamento aqui dentro para que possa ter a melhor fixação da clipagem aqui, tá? Então, antes de fazer essa primeira conexão, o que é que eu devo fazer? Olha, eu vou fazer aqui essa união do aterramento e passo ele por aqui por dentro desse orifício aqui, ó. Você deve fazer aqui esse primeiro sincronismo aqui de passar o cabo por esse orifício aqui, tá? Em um determinado momento você deve colocar exatamente aqui o pino central já dentro do conector. E aí você vai fazer essa parte da organização aqui, ó, para que fique tudo em seu devido lugar. Eu vou apertar aqui o parafuso, tá? Para que o meu sinal não saia mais de lá de dentro. Ok. E agora aqui na parte de trás, eu já posso fazer essa volta porque eu irei soldar exatamente aqui essa parte de trás. Mas eu posso adiantar um pequeno processo aqui que é exatamente a parte da clipagem. Você pode utilizar um alicate universal, um alicate de bico, um alicate de corte nessa hora de fazer a clipagem, tá? Então, o mais importante é o resultado, ó, que você vai poder fazer essa clipagem aqui e deixar exatamente ele muito bem organizado para que ele não saia, tá? Essa é a primeira parte, mas aqui o que é mais importante é essa parte aqui de trás, ó. Então, eu vou fazer um pequeno acabamento, cortar aqui com alicate de corte. Preciso dar uma organizada, porque no final a gente irá fazer um teste com o multímetro, mas é muito importante você entender que na hora que eu for fazer um teste não pode haver continuidade do pino central com a malha. Se isso acontecer, vai entrar em curto e a câmera não irá funcionar, tá? Então, eu irei fazer aqui a parte da solda. Então, já estou aqui com a solda, o ferro de solda também já está em ponto de bala aqui. Então, aqui só o fato de você encostar o ferro de solda na estrutura do conector, o próprio calor irá fazer exatamente a parte da solda. Então, depois de feito essa parte da solda aqui de trás da malha, tá? É muito importante que você faça isso daqui para que você tenha o melhor resultado, tá? O próximo passo agora
é exatamente fechar o conector, tá? Então, primeiro o dispositivozinho, né, de plástico, que vai fazer essa divisão da parte do aterramento. É muito importante aqui quando eu for fechar, fazendo isso daqui. Então, ela servirá exatamente para que você possa fazer essa divisão e não ter, digamos assim, um curto, tá? Aqui tem uma outra dica, tá? Que parece ser uma coisa bem simples, mas de fato, às vezes tem pessoas que não conseguem fazer o fechamento do conector BNC. Bom, pela prática eu utilizo aqui, ó, eu coloco o meu dedo aqui dentro, segurando essa parte do pino central, né? Dessa forma aqui, e vou rosqueando aqui essa parte da tampa para que possa fechar. Essa é uma forma, e a outra seria, deixa eu voltar aqui, seria pegar o alicate e você segurar aqui no meio, ó, com as duas partes aqui, e aí você faz exatamente o rosqueamento da tampa, tá? É mais fácil e aí você tem que só definir como é que você vai fazer isso daí. Então, essa parte do conector BNC, do cabo coaxial, está pronta. O que eu preciso agora é fazer um teste final com o multímetro, utilizando aqui a escala da resistência, para saber se não está em curto, tá? Então, eu recomendo, quando você terminar de fazer os conectores, você fazer essa verificação, ó. Coloca uma ponteira do multímetro nessa parte de fora e a outra você coloca no pino central, tá? E aqui o que é que deve acontecer? Deixa eu colocar aqui o multímetro em pé, mas aqui não pode zerar. Se zerar, irá estar em mau contato. Então, eu vou provocar aqui um curto. Se ele ficar nessa situação aqui, é porque o fio está em curto e você deve abrir o conector e tentar identificar esse curto. Então é muito importante você colocar a parte do multímetro aqui, uma parte da ponteira, não importa o lado, certo? Nessa parte de fora e o outro aqui no pino central e verificar que não está em curto, tá? Isso é muito importante para que o resultado venha a ser perfeito. Se eu provocar aqui um curto, né, entre o pino central e aqui a malha, ó, você irá perceber que quando eu colocar o multímetro aqui, ele vai fazer o bip indicando que está em curto, ó. Certo? Vou soltar o fio e vai exatamente tirar esse curto. Desconectei e agora saiu o curto do fio, tá? Então, eu já quero te dar umas dicas aqui de manutenção, tá? Ah, Alexandre, mas quer dizer que eu já vou fazer a instalação da câmera e já vai ter manutenção? Não. Eu quero te falar daqueles novos clientes que você vai conquistar, que já tem um sistema de câmera, você vai fazer uma ampliação ou até mesmo resolver um problema lá. Sistema de câmeras você vai por eliminação, tá? Então, visualmente você consegue identificar os problemas da câmera. Não tem imagem nenhuma, o primeiro passo a verificar pode ser a própria fonte. Será que está chegando a alimentação, os 12 volts lá na câmera? Então, pega o multímetro, vai até a câmera e nessa parte do cabo aqui você vai identificar se tem ou não a alimentação de 12 volts. Primeira parte. A parte de outro problema que acontece comumente é das imagens ficarem com ruídos, tá? Isso pode ser proveniente do cabo, que já passou o seu tempo e agora está trazendo ruídos, ou pode ser o próprio conector, a malha ali encostando no pino central e também trazendo esse ruído. Outro problema que pode acontecer referente a ruído pode ser a fonte, ou seja, a câmera está a 30 metros, 40 metros de distância e a fonte não está conseguindo levar a tensão correta. Né? Então, esse problema de ficar passando linhas pretas ou a imagem turva, né, pode ser proveniente da fonte. E aí, pegar o multímetro, levar até essa parte aqui do cabeamento, né, onde tem um positivo e negativo, e ver a alimentação que deverá estar entre, no mínimo, 12 volts até, no máximo, 13,5. Eu acho que seria uma tensão perfeita para que a tua câmera esteja em ótimo desempenho. Se ela tiver menos que 12, 11 volts, 10 volts, de fato vai trazer essa variação aí nessa imagem. E se nenhum desses procedimentos não der certo, aí é pegar o multímetro e fazer o teste de continuidade do cabo. Como é que faz isso, professor? Você pode desconectar esse conector, unir os dois fios e lá na ponta onde vai estar o DVR você fazer esse teste de continuidade com o multímetro, tá? Então, identificando esses pontos nos quais eu falei aqui, poderá te trazer os melhores resultados para que você possa fazer manutenção, tá? Então, seguindo aqui, eu preciso agora introduzir o conector BNC que irá encaixar na parte da câmera, tá? Então, muito simples aqui, ó. Eu vou desencapar e vou pegar aqui a parte do positivo e negativo
Irei fazer aqui, ó, sempre aquela dobrazinha para ter melhor aderência no conector. E aqui no conector, bem simples, ó. Ele tem aqui mais e menos identificando o que é o positivo e o negativo. Então, não precisa se preocupar se aqui na outra ponta vai estar certo. Você só precisa saber que você deve ligar, por exemplo, o fio vermelho no positivo e o fio preto no negativo, tá? É muito importante você ter exatamente essa sequência correta. Então, eu vou conectar aqui o fio preto, aliás, o fio vermelho no positivo e o fio preto aqui no negativo, tá? Concluindo aqui essa parte dos conectores que vai ser ligado na câmera, tá? É muito importante lembrar que quando chegar do outro lado, onde tiver o DVR, geralmente vai ficar apenas o conector BNC e esse fio aqui irá ficar solto, porque geralmente introduz várias câmeras no teu sistema e do outro lado a gente vai colocar uma fonte, digamos assim, uma fonte multifuncional, né? Ele vai trabalhar com várias câmeras ao mesmo tempo. Se você tiver, por exemplo, a situação de que você vai ligar a câmera, uma única câmera com uma única fonte, então do outro lado utiliza-se um conector P4 fêmea, né? Esse aqui é P4 macho, né? Que vai ser ligado diretamente na câmera e na outra ponta seria um conector P4 fêmea, aonde você vai introduzir a fonte sobre ele, tá? São várias informações que eu estou dando aqui, mas já juntando o útil ao agradável, a dica das manutenções e também de como fazer isso daí. Eu quero te mostrar agora como conecta isso aqui na câmera para que você possa entender como funciona cada conexão como essa daqui. Então, já com a câmera aqui, eu irei só fazer as conexões para que você possa entender quais as funções de cada conector. Então, o BNC vai entrar exatamente aqui na parte do sinal de vídeo, tá? Então, muito simples. Ele tem um lugar certo para encaixar. Se você observar, tem uma ranhura aqui que vai entrar exatamente na parte do conector. Mesmo que você não encaixe no ponto certo, é só girar e ele irá fazer essa conexão. Entrou no conector, agora você faz o travamento dele e agora não vai soltar mais, tá? Isso dá bastante segurança e traz os melhores resultados quando o conector fica dessa forma. E o conector P4, né, que é esse daqui, muito simples, só fazer a conexão para que fique exatamente dessa forma, tá? Então, para finalizar, só colocar uma caixinha de acabamento, onde você irá exatamente deixar protegidos os conectores de maresia, das intempéries que pode acontecer com o ambiente, seja chuva, seja sol. Então é muito importante você ter esse resguardo aqui, mas iremos ver também posteriormente quando a gente irá fazer a montagem do nosso sistema de CFTV, tá? Então, essa foi a parte aqui do conector BNC, conector P4, juntamente com um cabo coaxial numa câmera analógica, tá? Iremos para o segundo momento dessa aula, onde iremos trabalhar agora com um cabo de rede, tá? Então irei te ensinar como fazer um cabo de rede para que você possa trabalhar com as câmeras IP. Indo para essa segunda parte da aula de cabeamento e conectores, iremos fazer um cabo de rede que iremos utilizar na conexão da câmera IP, também na conexão do DVR com a internet, enfim. Essa é a parte, digamos assim, a mais difícil do sistema IP, é fazer um cabo de rede, tá? Na prática você irá entender que ele estando pronto, as demais funções do sistema é de forma automática, tá? Então eu estou utilizando aqui um pequeno cabo de rede, mas para que a gente possa fazer as duas conexões, depois testar com esse testador de cabo de rede, para que a gente possa ver o resultado, se deu certo ou não, tá? Então vamos aqui, com o alicate de crimpagem, eu irei fazer a primeira parte do desencapamento utilizando essa parte aqui do alicate, tá? Então, geralmente eu utilizo aqui em torno de 1,5 cm, 2 centímetros para que eu possa fazer esse desencapamento. Então, deixa eu posicionar aqui, né? Não precisa forçar nem fazer força, é simplesmente uma marcação que ele vai fazer e logo em seguida a gente já tira a capa, né, do cabo, tá? Então, aqui iremos fazer exatamente a divisão dos fios, porque existe uma sequência que você deve seguir, tá? Eu irei colocar aqui essa sequência para que você possa seguir tanto de um lado quanto do outro. Então é muito importante você aprender essa sequência para que você venha ter esse resultado perfeito
desse cabo aqui, tá? Então, essa divisão aqui que a gente faz, né? O cabo de rede, né? O cabo para conexão de rede, né? E eu vou te dar uma dica aqui super importante, tá? O cabo recomendado para que você possa trabalhar com câmeras IP são cabos homologados pela Anatel e que também ele seja 100% de cobre, tá? Não adianta trabalhar com um cabo que não seja 100% de cobre, pois você irá ter inúmeros problemas, tanto de transmissão como também exatamente dessa parte de conexão. Então, o ideal é você trabalhar com um cabo de rede que seja homologado pela Anatel e que tenha exatamente a sua estrutura de 100% de cobre, tá? Então, iremos começar aqui com essa sequência, fazendo essa divisão, utilizando primeiro o cabo branco-laranja, tá? Observe que ele tem aqui uma linha laranja indicando que ele pertence a esse par do laranja, tá? Então é muito importante você aprender essa sequência para que você possa fazer o cabo de rede. Então eu vou iniciar aqui com o branco-laranja, depois o laranja, eu vou pegar aqui agora o branco-verde, ele também tem essa linha verde indicando que ele pertence a esse par aqui do verde, e aí eu passo para o azul, certo? O puro azul, depois o branco-azul, o verde, e venho com o branco-marrom e o marrom. Eu acredito que na tua mente aí deve estar tendo uma confusão dessa sequência, mas vai ficar aqui na tela para que você possa aprender, tá? Essa sequência de cores e é mais questão de prática. Depois que você aprender, cara, vai embora que vai dar tudo certo. Então, ó, geralmente quando eu termino, eu faço essa organização aqui, ó, deixando eles muito bem alinhados, tá? É muito importante você fazer esse momento aqui. Depois que você deixa ele 100% alinhado, tá? Aí você vem fazer o acabamento do corte, tá? Utilizando essa outra parte aqui do alicate. O ideal é que você deixe aproximadamente 1 centímetro aqui, certo? Para que você possa fazer esse corte, ó. Então, cortei. Tá todo mundo bem nivelado aqui. E agora a parte principal do conector RJ45, esse conector aqui transparente, que é exatamente o que faz a conexão do cabo de rede, né? É com esse conector aqui. É exatamente que essa parte aqui, ó, do clipe fique para baixo na hora de você fazer essa conexão aqui. Se você colocar o clipe para a parte para cima, né, irá ficar errado essa conexão, tá? Então é muito importante você entender que essa parte do clipe aqui deve ficar para baixo. Então, introduz observando que deve manter essa mesma sequência aqui dentro do conector. Então é muito importante, depois que você encaixar aqui, você verificar se todos eles estão na mesma sequência, branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-marrom e por último o marrom. É muito importante observar se o fio está exatamente aqui no final do conector, dos dois lados e também aqui na parte da frente, tá? Geralmente eu seguro muito bem aqui o conector e com a mão esquerda aqui, ó, eu vou forçando mesmo para que os fios apareçam mesmo aqui na frente aqui, tá? Isso trará melhor segurança na hora de você fazer a clipagem, tá? Um bom alicate é show de bola, mas isso daqui é muito importante para que você não venha errar na hora de fazer a clipagem. Então, geralmente, ó, eu empurro bastante aqui, seguro ele até eu introduzir no alicate. E quando chega aqui, que o conector encosta bem no alicate, eu ainda forço bastante aqui na hora de fazer a clipagem, tá? Então, geralmente eu utilizo assim, eu faço o quê? Dou a primeira clipagem e depois faço novamente por medida de segurança. Após tirar o conector, o que é que eu devo observar? É exatamente se todos os pinos aqui, eles desceram e ficaram no mesmo nivelamento, tá? Então é muito importante você observar se todos os pinos aqui cravaram no cabo, tá? E aí, ó, eu vou ver a segurança, se ficou tudo certo. E por último, eu vou pegar esse pino aqui e vou levantar ele um pouco para que ele possa encaixar muito bem no equipamento, tá? Então, o mesmo procedimento eu irei fazer na outra parte aqui, para que depois a gente possa fazer o teste no testador de cabo de rede, tá? Finalizando aqui a segunda ponta aqui, tá? Verifiquei tudo, já fiz tudo direitinho. E agora também a parte da limpagem aqui, ó. Primeira vez e faço 2 vezes por medidas de segurança. Verifico sempre, eu sempre verifico se está tudo bem conectado aqui. E por último eu vou aqui
nessa parte do clipe e deixo ele sempre mais para cima, tá? E agora utilizando aqui o testador de cabo, tá? Imagina que essa ponta do testador de cabo vai ficar lá na câmera. E essa outra parte aqui vai ficar no DVR. Não importa a ordem, tá? Essa aqui pode estar na câmera, esse outro pode estar no DVR, mas geralmente na prática você vai estar utilizando essa parte aqui do testador de forma separada. Então eu vou conectar ele aqui no lado do cabo, tá? Ficou bem conectado aqui. E aqui do outro lado eu irei fazer também a outra conexão. Se for para mim verificar desse lado aqui do testador, eu devo observar que deve acender todas as luzes, do 1 ao 8, tá? Então é muito importante estar dessa forma aqui. E do outro lado também, ó, ele vai me sinalizar da mesma forma, informando aqui as luzes do 1 ao 8, tá? Então é muito importante estar dessa forma. E se fosse para comparar exatamente se o cabo deu 100% correto, olha como é que ele vai nessa sincronia aqui, mostrando exatamente que deu tudo ok. Se eu desconectar aqui o cabo, ele vai parar com o teste. Se eu conectar novamente, ele segue aí a sequência fazendo isso daí. Então, aula super rápida, né? Falando dos dois ambientes, cabo coaxial, conector BNC, conector P4 e também cabo de rede, utilizando aqui um cabo de rede com homologação da Anatel, tá? Isso não é propaganda, isso é uma regra mesmo, que o cabo seja aí dessa forma. E também os conectores RJ45. E para testar a funcionalidade do cabo, eu estou utilizando um testador de cabo simples aqui. Pessoal, é muito importante vocês saberem da melhor forma de fazer essas conexões, tanto no conector BNC, utilizando solda, como aqui no cabo de rede, utilizando um bom testador de cabo e também você tendo a certeza que tudo isso deu certo. Falando sobre encontrar problemas com o cabo de rede ou com câmeras IP, aí eu vou te dar algumas dicas, tá? Primeira regra, não se pode utilizar, pelo menos no sistema convencional, um cabo de rede com mais de 100 metros de distância. A gente está falando de dados, as câmeras IPs trafegam com dados, tá? E esses dados são convertidos em vídeo, tá? Em vídeo, em áudio, em informações. Então, pela regra, até 100 metros, tá? Existem outros dispositivos que podem levar essa imagem dessa câmera com até 250 metros, mas aí são recursos de amplificadores para poder fazer isso, tá? Então, na prática, até 100 metros. Passou dos 100 metros, você vai perder pacote e a câmera não vai conectar. Então, esse é um dos problemas que você poderá encontrar com câmera IP. A outra segunda parte é que tanto você pode utilizar a câmera IP com a solução PoE, que leva a alimentação no mesmo cabo e também o sinal de vídeo, tá? Então, para isso, o próprio NVR, né, que é o equipamento que vai trabalhar com as câmeras IP, como a câmera IP também deve obter essa tecnologia do sistema PoE. Fora disso, leva-se um cabo de rede e liga uma fonte de alimentação no pé da câmera, tá? Então, são as dicas que eu posso te dar sobre essa parte da câmera IP. Ela não tem tanto problema, não tem ruído, não tem muita coisa, tá? Seria de fato a melhor indicação para você trabalhar no teu dia a dia. O que é que vai diferenciar? Exatamente custo. Tem um custo a mais, chega em torno de ser de 20% a 30% a mais de uma tecnologia analógica, tá? Mas claro, vai depender do modelo da câmera, a quantidade de megapixel comparado com a câmera analógica, tá? Então essa foi a aula sobre cabeamento e conectores no módulo de CFTV. Então eu te aguardo na nossa próxima aula.